Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Marcelo Rebelo de Sousa é o virtual vencedor das próximas eleições presidenciais. A sondagem da Católica para o JN atribui-lhe o resultado de 62% logo à primeira volta. Uma vitória contundente, tal a distância que o separa dos dois candidatos oficiosos dos socialistas, Sampaio da Nova e Maria de Belém. O trabalho do Centro de Estudos e Sondagens da Católica para o JN, DN, RTP e Antena 1 foi realizado no fim de semana passado, antes de o PSD decidir o seu apoio oficial, ontem à noite, ao candidato que representa o centro-direita, sendo que Marcelo aparentemente não precisa do apoio para se tornar o próximo Presidente da República. O antigo líder do PSD, nos últimos anos comentador do Jornal de Domingo da TVI, com audiências de milhões de espectadores, congrega simpatias entre os eleitores de todos os partidos, sendo o candidato mais vezes nomeado em todos eles. Quando se cruza a intenção direta de voto nas presidenciais com a escolha para as legislativas, a vantagem de Marcelo é particularmente relevante entre os eleitores da coligação Portugal à Frente. No entanto, e como notam os especialistas, o professor entra em todos os eleitorados, com destaque para votantes do BE e CDU que o preferem aos candidatos dos seus partidos. 31% dos eleitores comunistas escolhem Marcelo e apenas 22% Edgar Silva. 30% dos eleitores bloquistas escolhem Marcelo e apenas 10% Marisa Matias. Hoje, sexta-feira, tenho comigo Gil Nunes para o habitual comentário desportivo. Gil, muito boa tarde. Obrigada desde já pela tua presença. Gil, antes de fazermos aqui o rescaldo daquilo que foi o fim de semana passado com os três grandes, fazemos o rescaldo da Liga dos Campeões. Começamos pelo Futebol Clube do Porto. É verdade, o Futebol Clube do Porto perdeu um jogo que era natural de perder. O apuramento, como disse hoje o Brahim, e muito bem, eu estou completamente de acordo, o apuramento perdeu-se na derrota caseira frente ao Dinamo de Kiev, onde o Futebol Clube do Porto, de uma forma algo pedante, como fiz questão de dizer aqui nos comentários, agigantou-se de uma forma escusada frente ao Dinamo de Kiev e acabou por perder, ou seja, não houve a prudência necessária para se alcançar o ponto que daria a qualificação. O treinador tem grandes responsabilidades neste processo. Ante não avançava ontem que Lopetegui iria pôr o lugar à disposição? É tudo muito especulativo. Eu calculo que seria uma atitude inteligente por parte do Lopetegui, porque ele de facto tem vindo a granjear uma série de dúvidas que não lhe dão cartaz para enfrentar os próximos desafios com otimismo e tendo também a massa associativa do seu lado. É importante referir que o Lopetegui, o ano passado, com a melhor equipa do campeonato, não conseguiu obter qualquer troféu. Este ano caminha para o mesmo fim, um fim que não é nada abonatório para os interesses do Futebol Clube do Porto. Relativamente ao jogo, a tática que ele utilizou, o 5-3-2 a defender e o 3-5-2 a atacar, não seria até mal jogado, porque eu penso que o intuito principal dele foi fechar aquela zona que se deixa muitas vezes vazia, que é consequência da subida dos laterais do Futebol Clube do Porto. O objetivo foi proteger mesmo essa zona que costuma ficar vazia. Isso aconteceu muito com o jogo com o Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev sempre a colocar jogadores nessa zona vazia e acabou por ganhar uma grande dinâmica ofensiva à custa disso. Não foi mal pensado, de facto. Agora o Futebol Clube do Porto, como não tem jogo interior, essa tática torna-se plenamente insípida. O objetivo era mesmo ganhar ao Chelsea? O objetivo era, primeiro, precaver aquela situação que eu referia mesmo há pouco, as subidas dos laterais que têm sido muito aproveitadas pelas linhas ofensivas adversárias. Mas seja como for, como o Futebol Clube do Porto não tem jogo interior, não tem um jogo interior suficientemente válido para dar vida a este sistema de jogo que eu acabei de enunciar, portanto a tática acabou por ser totalmente insípida. Lopetegui, em termos de livro, em termos de enciclopédia, em termos de leitura, leu muito bem aquilo que devia fazer, na minha opinião, mas depois não teve aquela... notou-se ali alguma falta de trabalho de bastidores, alguma falta de trabalho de treino em termos de jogo interior, aliás, como uma lacuna que o Futebol Clube do Porto não é só deste ano, mas também do ano passado, para fazer funcionar e para dar vida, para dar coração a essa tática que acabou por revelar insípida. Mourinho muito bem, Mourinho colocou-se em vantagem, fruto de um lance algo fortuito, fruto de um lance que eu costumo caracterizar como a Bayern de Munique. O Bayern de Munique, o ano passado, eliminou o Futebol Clube do Porto com este lance,
tem sido repetida por várias equipas a papel químico, portanto bola no jogador, bola no avançado, a desmarcação pela diagonal de um dos extremos e remate na passada. Umas jogadas muito simples que têm sido usadas também no campeonato português por parte dos adversários do Futebol Clube do Porto. O Chelsea não inventou a pólvora, de facto, fez uma data de jogadas que tem resolvido, parece que há um manual de boas práticas em que se consegue derrotar o Futebol Clube do Porto. A partir daí baixou as linhas, com as linhas muito descidas o Futebol Clube do Porto em termos ofensivos não tinha soluções em termos de jogo de interior, bola excessivamente variada para as alas, sem soluções, o Futebol Clube do Porto acabou por ser um adversário fácil e de facto esta relegação para a Liga Europa tem um grande responsável que é o Lopetegui e que mais uma vez deixa dúvidas e tem muito pouca margem de manobra. Põe também o futuro em causa, Gil, pelo menos perante a massa associativa do Futebol Clube do Porto. A questão é que o Futebol Clube do Porto tem poucas soluções. O Futebol Clube do Porto tem um sistema em termos de sistema de jogo, há um sistema de 4-3-3 com 2 alas, que frente a adversários de menor nomeada costuma resultar. Tem também um sistema de 4 médios mais intensos, que frente a alguns adversários de maior nomeada, como resultou frente ao Chelsea, que também costuma ser bem sucedido. Mas a partir daí há uma data de pequenos fatores e uma data de outros sistemas que o Futebol Clube do Porto não tem soluções. Portanto, mas tem digamos assim, o plantel mais caro da Liga. Exatamente, o Futebol Clube do Porto deveria ter mais soluções em torno dos jogadores que tem. O Futebol Clube do Porto só tem 2 soluções que se revelam mais ou menos válidas. Depois há um conjunto de detalhes que não abonam a favor do Lopetegui. Estas jogadas a papel químico, que parece que há um manual de boas práticas, parece que há uma data de jogadas ensaiadas e que são assimiladas pela equipa adversária. Viu-se, por exemplo, o Passos Ferreira contra o Futebol Clube do Porto, muita bola a explorar aquelas subidas inoportunas do Lyon, bolas nas costas dos laterais que não estão devidamente salvaguardadas, portanto há um conjunto de caminhos que os adversários usam e mesmo não tendo grandes argumentos conseguem sempre criar perigos ao Futebol Clube do Porto. Portanto o que se nota, e a crítica maior que eu faço ao Lopetegui e o facto de ele para mim estar com o seu papel muito reduzido no Futebol Clube do Porto, é que há poucas soluções, vê-se um trabalho que não está a ser frutífero em termos de treino, portanto que se está a treinar ou não se está a treinar, e está-se a bater na mesma tecla, que são aqueles 2 sistemas de jogo que eu enumerei, ou está-se a treinar mal e de facto tudo o que sejam soluções para contrariar esse manual de boas práticas que eu acabei de referir, ou tudo o que sejam soluções que saiam daquela esfera, daqueles 2 sistemas que eu enunciei, o Futebol Clube do Porto torna-se uma equipa plenamente vulgar e tendo em conta as características dos jogadores do Futebol Clube do Porto, que é a equipa mais talentosa e mais dispendiosa, como disseste muito bem, revela-se, portanto, uma incapacidade do treinador. Vê-se que há ali alguma incapacidade do treinador em dar respostas em termos de jogo. Depois há claramente os fatores motivacionais, mas isso é tudo muito especulativo, não estamos no balneário para ouvir o que Lopetegui diz, todo o seu discurso, mas isso são questões muito especulativas. Agora, indo mesmo ao cerne da questão, indo mesmo ao coro da questão, de facto o que se vê é que há ali falta de soluções que fazem com que o Futebol Clube do Porto se torne uma equipa altamente previsível, como têm dito alguns comentadores e muito bem. Acreditas que em 2016 o Futebol Clube do Porto terá um novo treinador? Sim, eu tenho a certeza que o Futebol Clube do Porto terá um novo treinador. Um treinador de uma equipa grande não pode deixar dúvidas, mesmo com plantéis menos capazes, como acontece, por exemplo, com o Rui Vitória, no Benfica, que ele tem várias dificuldades, mas nota-se que é um treinador que dá respostas, que é capaz. O Lopetegui não, o Lopetegui vai gerando dúvidas atrás de dúvidas, dúvidas que já vêm da época passada, dúvidas que se acumulam este ano e, portanto, o Futebol Clube do Porto não estará, isto não será uma opinião isolada, com certeza que os responsáveis do Futebol Clube do Porto já perceberam isso, depois de terem dado um capital de confiança novamente ao treinador, também muito por algumas coisas boas que o Lopetegui traz, nomeadamente os jogadores de grande qualidade que vai trazendo, por fatores que podemos especular, mas se calhar ficamos por aqui. E tendo em linha de conta os jogadores de qualidade que ele traz, ele tinha um cenário muito facilitado para fazer um bom trabalho. Vamos ver se no próximo ano se o Futebol Clube do Porto faz cobrar a fatura, ou seja, se promoveu um treinador que não acreditava, que penso que poderá ser isso, se promoveu um treinador que não acreditava e se continua a ter os mesmos jogadores de qualidade, mas com outro timoneiro que dê outras respostas, sobretudo em termos táticos, em termos de trabalho, e que esse trabalho se tenha consequência em termos de jogo, em termos de mais soluções. Isso o Futebol Clube do Porto carece efetivamente de mais soluções de jogo e penso que
que é isso que está a emperrar toda uma máquina, que vai valendo alguns talentos individuais e de algum mérito também do Lopetegui, que não é, costumo dizer que não acho que ele seja treinador para o Futebol Clube do Porto, mas também não será propriamente o indivíduo mais incapaz à face da terra. Tive alguns pontos positivos, a subida do Ruben Neves, algumas leituras de jogo muito positivas, como aconteceu o ano passado frente ao Sporting, este ano frente ao Benfica, também ganhou o jogo muito bem. Mas será um treinador ainda em fase de crescimento, e para o Futebol Clube do Porto, para as exigências que o Dragão necessita de ter, carece de respostas, e portanto o Futebol Clube do Porto, por certo, estou certo no final da época, pelo menos para já, duvido que o treinador saia, mas se for no final da época, o Futebol Clube do Porto fará um virar de página, e com outro timoneiro penso que poderá ter outras capacidades de resposta, mas sobretudo um timoneiro que não deixe dúvidas logo de entrada, que foi isso que não aconteceu com o Lopetegui. Se por um lado o Porto foi afastado, o Chelsea conseguiu a qualificação. O Chelsea conseguiu a qualificação, uma qualificação que era natural. O Chelsea de facto tem uma equipa de grande qualidade. Não quero escalpelizar, até porque não tenho elementos para fazer essa análise. Penso que há alguns elementos que não estarão a dar tudo aquilo que podem. Viu-se no jogo do Bournemouth, também há alguma infelicidade à mistura, mas em condições normais o Chelsea é uma equipa muito forte. O Futebol Clube do Porto não perdeu o apuramento frente ao Chelsea, perdeu frente ao Dinamo de Kiev. O Chelsea pôs-se a ganhar, baixou as suas linhas, controlou o jogo a partir de trás. A partir daí o Futebol Clube do Porto ficou anulado, depois foi uma questão de tempo até chegar ao segundo golo em transição rápida. O Chelsea conquista um apuramento natural e poderá ter uma palavra a dizer na Liga dos Campeões, a partir do momento em que resolve esses problemas de falta de rendimento de jogadores, ou não estão a assimilar a mensagem, ou não querem assimilar a mensagem. Vê-se que no Chelsea há alguns problemas internos, algumas questões defensivas que vão falhando, sobretudo. Mas tem evoluído. Mas tem evoluído o trabalho. O Mourinho continua a ler muito bem o jogo, não perdeu capacidades. Resta saber até que ponto é que a comunicação está a ser bem feita para que os jogadores, que de facto são de qualidade excepcional, e em condições normais o Chelsea vence o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu volto a dizer, a tática, o sistema de jogo que o Lopetegui usou no jogo de Inglaterra, para mim nem foi mal pensado. Agora a questão é que ele não teve capacidade para dar vida nem coração a esse sistema de jogo. E o Chelsea ganhou com naturalidade, e não foi por isso que o Futebol Clube do Porto perdeu o apuramento. O Benfica perdeu frente ao Atlético de Madrid, mas já estava qualificado. O Benfica, o Rui Vitória procurou ter algum, não diria domínio do meio campo, mas pelo menos ter aquela zona do terreno controlada. Optou por um 4-2-3-1 com o Jonas na frente de ataque. O Jonas, sem um parceiro de ataque, revela-se um jogador mais vulgar, um jogador mais domável por parte das equipas adversárias, fazendo a ponto com o Futebol Clube do Porto. Até que ponto é que o Jonas triunfaria no Futebol Clube do Porto? O Jonas é um jogador que tem uma prevalência em termos de jogo interior muito forte, e o Futebol Clube do Porto tem carências a nível de jogo interior. Eu duvido que o Jonas fizesse alguma coisa no Futebol Clube do Porto, mas isto era só um parênteses para complementarmos a questão anterior. O Benfica sofreu em termos de... não teve uma má entrada no jogo, o Gaetano passou algo despercebido, houve ali alguma falha de cobertura no lance do primeiro golo, o Griezmann recuou, os médios subiram, não houve aquela cobertura que seria necessária por parte do Renato Sanches e do Faiza. O Benfica continua a carecer, quanto a mim, de alguma qualidade em termos de laterais. Os laterais do Benfica vão somando algumas falhas. O André Almeida teve uma falha, quanto a mim, algo grave, no lance do segundo golo, em que deixou fugir o Ferreira Carrasco com o terreno completamente livre à sua frente. A compensação entre o Faiz e o Renato Sanches vai sendo articulada, não está uma articulação perfeita. Tem sobrado elogios, de facto, para o Renato Sanches, o seu pulmão, a forma como faz aquelas transições ofensivas muito violentas, muito rápidas. É, de facto, um jogador que tem elevado muito a qualidade do jogo do Benfica. Tem, contra mim, duas falhas que ainda precisam de ser trabalhadas. A primeira é essa falta de cobertura defensiva e algumas desatenções pontuais que vão fazendo não compensar as subidas dos médios adversários. E depois uma falha que, por exemplo, o Ruben Neves do Futebol Clube do Porto, um aspecto onde o Ruben Neves do Futebol Clube do Porto é fortíssimo e onde o Renato Sanches não consegue ter grandes argumentos, que é ao nível do passe longo. Aqueles passos longos do Ruben Neves para o Corona são muitas vezes fundamentais para se desbloquearem certas situações do jogo. O Renato Sanches ainda vai crescendo desse trabalho em termos de passe longo, não é um jogador com essa capacidade, mas é um jogador com uma grande dinâmica, com um grande pulmão, que vai fazendo essa ligação entre os setores, e o Benfica vai sendo uma equipa mais equilibrada. O Benfica, depois, muito bem mais a vez do treinador nas substituições, a colocação do Jiménez e do Mitroglou deu um jogo mais direto, obrigou
obrigou o Atlético de Madrid a tomar algumas precauções, a baixar naturalmente as suas linhas, até porque estava a ganhar por 2-0, algumas subidas interessantes também do Eliseu pelo seu corredor. Mais uma vez o Pizzi muito bem, é um jogador que não deslumbra, mas é um jogador com uma alta eficácia a nível de passes e que dá de facto novas soluções ao Benfica, né? Sem ser um jogador deslumbrante, mas é um jogador suficientemente sólido para dar novas soluções. O Benfica com naturais dificuldades, perdeu de uma forma que eu diria natural, frente a uma equipa que é superior. E eu não antevejo grandes progressões ao Benfica nesta Liga dos Campeões, penso que terá muitas dificuldades em ultrapassar os oitavos de final, seja como for, nada pode ser apontado ao Benfica, fez o que lhe competia, tinha duas equipas, Galatasaray e o Astana, que deveria se qualificar. O Benfica ganhou superioridade, fez um grande resultado em Madrid, agora tudo dependerá do sorteio, mas em condições normais penso que o Benfica não terá grandes capacidades para ultrapassar os oitavos de final, mas seja como for, parabéns ao Benfica, fez o que lhe competia. Muito bem, falamos agora da Liga Europa e começamos pelo Sporting, que venceu o Sporting ontem colocou toda a carne no assador, o Besiktas entrou muito bem no jogo, ganhou uma superioridade no meio campo, fruto de algum isolamento do William e do Adrian, com o João Mário muito focado em ações da ala, procurando puxar o jogo através da ala. Jorge Jesus, quanto a mim, muito bem na substituição, colocou o Gelson e puxou o João Mário para a zona central, com isso foi equilibrando o jogo na segunda parte, mas o Sporting, fruto de alguns erros individuais e fruto de alguns duelos individuais que o Besiktas foi ganhando no meio campo, como vem acontecendo também na Liga Portuguesa, viu-se muitas vezes no jogo frente ao Estoril, é um bom exemplo em que, em termos de duelos individuais no meio campo, os jogadores do Estoril foram ganhando. O Besiktas foi um bocadinho pela mesma receita, puxando o jogo também, aproveitando algumas falhas do João Pereira, mais uma vez parece que está em baixo de forma, o Quaresma muito bem a aproveitar, a servir o Mário Gomes. A partir daí, novamente bem, o Jorge Jesus tirou o Monteiro, colocou o Teo Guterres, que é um jogador mais assimilado no 4-4-2. Alguma fortuna no gol do Slimani. Da partida daí o Brian Ruiz também muito bem na forma como soube desenhar. Ele que é um avançado de origem, mas que neste Sporting tem estado mais recuado, sabe soltar sobretudo a bola muito bem no timing certo e não cria o desequilíbrio, não tanto pela finta e pela técnica, mas sobretudo como decide bem em termos de naquele timing que é necessário para soltar a bola, muito bem no equilíbrio do meio campo. O Sporting equilibrou as forças, fez um ótimo último período do jogo, muito mérito do treinador, e acabou por ganhar com naturalidade e qualificar-se também com naturalidade, fruto de alguns repelões. O Sporting, embora o Besiktas também tenha estado em vantagem. Embora o Besiktas tenha estado em vantagem, o Besiktas tinha uma ótima equipa, sobretudo meio campo para a frente, mas o Sporting teve mais treinador. De facto, o treinador fez muita diferença neste jogo, qualificou-se com naturalidade, e agora também vamos ver se o Sporting lança algum dos seus holofotes e algumas das suas prioridades para a Liga Europa, e penso que poderá fazê-lo perfeitamente. Exatamente, é isso que te ia perguntar. Acreditas que o Sporting tem capacidade para ir longe na Liga Europa? Acredito que sim. Se o Sporting direcionar as suas prioridades para a Liga Europa, poderá ter algo a dizer. A Liga Europa, que este ano tem algumas boas equipas, para além do Futebol Clube Porto. O Futebol Porto não deixa de ser um grande favorito à conquista da Liga Europa. Marselha, Borussia Dortmund, Tottenham, o próprio Augsburgo, que é uma equipa que eu tenho visto as passes com alguma qualidade, Villarreal, Rapid Viena. Portanto, todas as equipas, um conjunto de boas equipas com um conjunto de outsiders que podem causar algum perigo, e está uma Liga Europa, quanto a mim, um bocadinho até mais forte que em épocas anteriores. Vamos ver até que ponto o Sporting não é cabeça de série neste sorteio, ao contrário do Braga e do Futebol Clube do Porto. Pode encontrar alguns tubarões, mas o Sporting pode dar boas respostas nesta competição, e hoje, como o Jorge Jesus diz, e eu acho que é a opção correta, o Sporting tem que se afirmar um bocadinho na Europa, e pode fazê-lo, tem plantel para isso, tem soluções para isso, e ontem esteve de facto muito bem, muito dedo do treinador, muito bem também o Rui Patrício, a cotar-se como um guarda-redes que faz a diferença, e mesmo em situações de desequilíbrio a conseguir manter o Sporting no jogo. É um grande guarda-redes, o titular da Seleção Nacional, a mim não é por favor. O Sporting tem tudo a dizer nesta Liga Europa. Vamos ver como é que corre o sorteio. De facto, isto é tudo muito especulativo, até vermos qual é o destino que as bolinhas vão deitar à equipa de Alvalade, e bem como o Futebol Clube do Porto e ao Sporting de Braga. O Futebol Clube do Porto, que sendo eliminado da Liga dos Campeões, passou para Exatamente, passou para a Liga Europa. Falamos agora do Braga, que empatou. O Braga, quanto a mim, não fez um bom jogo contra o Groningen, teve algumas dificuldades em termos de construção de jogo. O treinador foi melhorando a situação, muito bem o Cris Lana a entrar e a executar-se como uma referência naquela linha ofensiva, e a criar e a obrigar a linha defensiva do Groningen a recuar. O Groningen, que não é uma equipa com grandes argumentos, uma tarde algo desinspirada para os comandados de Paulo Fonseca, que ainda assim conseguiram lograr o empate que era necessário
necessário para conseguirem o primeiro lugar do grupo. Paulo Fonseca dizia muito bem, com um orçamento menos 10 vezes inferior ao do Marselha, a conseguir um apuramento que não deixa de ser notável para a equipa, por uma formação do Sporting de Braga, que me parece estar a crescer de jogo para jogo. Aquela derrota frente ao Benfica, penso que não abalou o trajeto ascendente e um trabalho que me parece muito bem feito. É uma equipa com soluções, o Braga é uma equipa com soluções. O Benfica conseguiu maniatar muito bem aquele jogo interior que o Braga tem como ponto forte, mas o Braga aqui à colar vai criando soluções. Ontem lançou o Wilson Eduardo, um jogador muito interessante em termos de transição ofensiva. O Braga não fez um bom jogo, quanto a mim, tirando o Rafa e o Vukcevic, que estiveram ali uns chorinhos acima dos restantes, mas seja como for, o Braga de parabéns, fez o mínimo necessário, soube ser prudente para garantir o primeiro lugar, que era isso que mais interessava, e a cabeça de série no sorteio que vai decorrer na próxima semana. O Belenenses foi eliminado. Palmas para o Belenenses, só temos que dar os parabéns a uma equipa do Belenenses, uma equipa que tem um orçamento baixíssimo, que tem 11 jogadores competitivos, mas que carece de alguma falta de soluções em termos de segundas linhas. Fez ontem um ótimo jogo frente à Fiorentina, teve alguma infelicidade mesmo no início da segunda parte, com um autogol que podia ter entrado e colocaria o Belenenses em vantagem. O Belenenses eliminou o Gotemburgo, que era uma equipa superior, conseguiu vencer o Basileia fora de casa, que é uma proeza muito, muito complicada, conseguiu ser competitivo, perdeu um jogo por 4-0 frente à Fiorentina, que era perfeitamente natural no Restelo. A Fiorentina é de facto muito superior. O Belenenses foi a única equipa das que estiveram nas competições europeias que se soube agigantar e que soube ter aquele espírito de superação. Portanto, nada mais podia ser exigido ao Belenenses. É uma equipa que está completamente de parabéns, fez um trabalho absolutamente notável, e todos os elogios, eu já disse isto várias vezes, todos os elogios que possam ser dados a esta formação e ao desempenho na Europa são poucos, porque de facto foi um desempenho que orgulha mesmo o futebol português. Muito bem. Gil, fazemos agora uma antevisão da jornada. O Futebol Clube do Porto vai ao terreno internacional, eu não diria que haja um trauma da Madeira, não devemos ser supersticiosos a esse nível. O Futebol Clube do Porto, vamos ver até que ponto é que consegue escalonar a sua defesa. O Nacional tem alguns bons argumentos do meio campo à frente. O Tiquinho Soares é um avançado muito robusto, que sabe segurar muito jogo e que tem possibilitado a subida de alguns alas com grande dinâmica naquela frente de ataque do Nacional, sobretudo o Salvador Agra, que tem aparecido. Depois é uma equipa que se constrói também muito bem no meio campo, com o Ali Gazal, com o João Aurélio, ou seja, há ali uma data, com o Luís Aurélio, peço desculpa, que se vai construindo com muita solidez. O Manuel Machado já está um pouco fora daquele triângulo invertido que ia fazendo na frente de ataque. O Nacional é uma equipa perigosa. O Futebol Clube do Porto vive alguns períodos de instabilidade, em condições normais podem vencer o jogo, mas se não vencer poderá ficar numa situação algo tremida, até porque o Sporting, e se me permite, eu passava já à divisão do Sporting. O Sporting é claramente favorito no jogo frente ao Moreirense, ainda por cima agora com o regresso do Slimani. Estou curioso para ver se o João Pereira se vai manter na equipa, fruto de alguns erros individuais que tem tido. Se o Ronaldo regressa e substitui o Everton, e penso que o resto do desenho será muito parecido com o regresso do Theo Gutierrez, àquela situação normal de fazer parelha com o Slimani. O Sporting, em condições normais, sairá vencedor do jogo, apesar de ter algumas dificuldades frente a equipas que defendam bem. O Moreirense defende bem, tem um bom treinador, mas seja como for, é fruto mesmo de alguma instabilidade que o Moreirense vai tendo a nível defensivo. O Moreirense fez uma metamorfose muito forte dos seus jogadores do ano passado para este ano, ainda está numa fase de construção, ainda vai resolvendo ali aqui e acolá alguns pequenos problemas. O Sporting é claramente favorito e também fruto dessa tremideira que o Futebol do Porto que é o seu adversário mais direto, vai demonstrando. O Sporting, portanto, não quererá facilitar. Muito bem, agora o Benfica. O Benfica frente ao Setúbal. O Setúbal contra o Futebol Clube do Porto deixou um bocadinho aquela dupla que lhe vai sendo a panagem, o Suco e o André Claro, aquela dupla que vai causando muitos problemas, sobretudo a equipas de dimensão mais reduzida. Vai fazendo crescer um jogador muito interessante, que é o Arnold, do meio campo para a frente, um jogador muito poderoso, com uns arranques muito poderosos e com um espírito goleador também muito interessante. O Benfica terá de ter algumas cautelas defensivas, sobretudo um problema que o Futebol Clube do Porto também tem, e que falámos há pouco, as subidas dos laterais que fazem com que muitas vezes os alas contrários saibam explorar esse espaço vazio. Em condições normais, o Benfica, penso que vai abandonar aquele 4-2-3-1 que utilizam na Europa, regressará mais a uma espécie de uma dupla que vai tendo, com o Jonas e com um dos seus parceiros de ataque, supostamente o Mitroglou. O Benfica
tem condições para vencer em Setúbal, tem mais argumentos. O Setúbal é uma equipa também que, quanto a mim, se vai explorando um bocadinho do meio campo para a frente. A defesa é sólida, mas ainda vai tendo algumas dificuldades, como se viu, por exemplo, no jogo frente ao União da Madeira. O Benfica também, que está num trajeto ascendente, está a ganhar identidade, está a ganhar solidez, e o Benfica não sairá derrotado deste jogo, eu penso mesmo que sairá vencedor. Muito bem, Gil. Terminamos então o nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até para a semana. Boa semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado o céu em geral pouco nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 8 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa, a mínima será de 9 graus e a máxima de 16. E em Faro, a mínima será de 14 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.